Gente, bom dia! E hoje a gente vai começar falando sobre movimentos da Terra. Então, vamos começar pelo movimento de translação. Ele é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Então, vai ser esse movimento aqui, a Terra, junto com a Lua, né? A Lua realiza uma translação em torno da Terra e essa translação que a Lua faz em torno da Terra gera o eclipse, que é quando a Lua, em vez de ela está aqui na frente da Terra e o Sol está atrás. Então, ela fica toda preta e o contorno dela iluminado. E esse movimento vai ser propriamente a Terra dando em torno todo do Sol. E ele é feito de oeste para leste. Aqui está a rosa dos ventos, tem norte, sul, east, west. Só que está em inglês, então vai ser norte, sul, leste e oeste. E o que causa essa translação? Essa translação causa as estações do ano, que é o que a gente conhece como primavera, outono, verão. E também tem a rotação. Rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Aqui esse bastãozinho, por exemplo, é o eixo dela. Daí ela vai como se fosse a gente girando, assim, girando, girando, girando até a gente ficar tonto. Isso, por exemplo, é o movimento de rotação na Terra. Ela tem uma duração de 24 horas e a gente sabe que um dia tem 24 horas, então o que ela é responsável? Ela é responsável pelo dia e as noites. E o que ela causa também, além dos dias e das noites? O movimento das correntes marítimas, que a gente sabe, né? Que o mar ele não fica parado, ele tem várias correntes quentes, correntes frias, que vão andando por todo o globo. E também os ventos, como a gente sabe, a gente vê as nuvens se movendo. Esses são ventos, os ventos que movem uma corrente de ar de um lado, uma corrente de ar de outro, os ventos que trazem a chuva da Amazônia para São Paulo e também é responsável pelos fusos horários. Enquanto aqui, por exemplo, está às 7 horas da manhã, e nos Estados Unidos pode estar muito mais cedo ou muito mais tarde. E isso seria o fuso horário. Enquanto aqui tem um horário, em outro lugar pode ter um horário totalmente diferente. Bom, vamos falar um pouquinho também sobre solstício e equinócio. Opa, aqui eu errei a escrita, mas continuando. Solstício, ele ocorre 2 vezes ao ano. Ocorre quando o Sol está mais longe do Equador. E a gente pode aprender aqui que o Equador é aquela linha horizontal. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas só falando aqui, é a linha horizontal que corta o globo aqui no meio. E o meridiano de Greenwich é aqui na vertical. Então, tem o solstício de verão, que são os dias mais longos, e o solstício de inverno, é a noite mais longa. Por isso que agora foi tirado pelo governo Bolsonaro, mas antes tinha aquele horário, quando o dia era mais longo e demorava para escurecer, a gente saía da escola e ainda estava cedo, era quase 6 da tarde, estava bem claro ainda. Seria o solstício de verão, isso, o dia mais longo. E também tem o equinócio. O equinócio ocorre quando o Sol está mais próximo do Equador. E os dias de noites, o dia e a noite têm a mesma duração. Como a gente vê aqui na imagem, aqui está o solstício de inverno e solstício de verão. Solstício de verão 22 de dezembro e solstício de inverno 22 de junho. Equinócio de primavera 23 de setembro e equinócio de outono 21 de março. Equinócios, mesma duração dia e noite. Solstício de verão, dia mais longo, e solstício de inverno, noite mais longa. Passando adiante. Vamos falar um pouquinho, introdução sobre cartografia.
A cartografia é o estudo tanto artístico quanto científico que ajuda nos estudos da geografia. A cartografia foi usada há muito tempo, ainda é usada muito no período de pré-história, quando houve as grandes navegações de navios, eles usavam navios não, barcos, né? Não tinha navio ainda naquela época. Eles usavam grandes embarcações para se locomover pelo globo e isso ajudava muito através da cartografia, desenhos que eles faziam para representar o globo. Começando, o que é um mapa? O mapa é uma representação de um espaço geográfico de forma reduzida. A gente sabe que o tamanho da nossa Terra é enorme, né? Gigante. Então, o mapa ele vai reduzir esse tamanho, representando ele apenas numa folha de papel, por exemplo. Uma planta. Uma planta, uma determinada área representada por uma escala maior. Ou seja, por exemplo, quando a gente está no shopping e a gente vê aquelas maquetes lindas de prédios, aquela lá seria uma planta, porque está representada em uma escala muito maior, a gente consegue ver detalhes naquilo. Escala. Justamente isso é a proporção entre o espaço real e a representação. Por exemplo, eu estou fazendo um desenho de um cachorro. Daí a gente sabe que, dependendo do meu desenho, o cachorro pode ser muito maior do que o meu desenho. E a escala vai dizer quanto maior que o cachorro é e quanto menor que o meu desenho é, ou vice-versa. Latitude é a distância em graus entre a linha do Equador e um ponto na superfície terrestre. A gente tem um mapa aqui, a linha do Equador seria mais ou menos aqui, bem no meio do globo, na horizontal. E a longitude, distância em graus entre o meridiano de Greenwich e um ponto na superfície terrestre. O meridiano de Greenwich corta aqui, ó, mais ou menos na vertical, enquanto o Equador horizontal. Vamos começar com uma questãozinha, então, para a gente firmar esses conceitos. Sobre o movimento de translação da Terra, pode-se afirmar que é um movimento responsável pelas estações do ano. Sim, como a gente já viu, translação quando a Terra realiza em torno do Sol. E enquanto a Terra realiza esse movimento de translação, ela realiza também um movimento de rotação em torno do próprio eixo. Então, enquanto a gente tem estação, a gente tem dia e noite. Então, isso sim é verdadeiro. É o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Sim. As datas que marcam o início das estações do ano são chamadas solstício de verão e inverno e equinócio de primavera e verão. Tá certo? Como a gente viu, solstício, verão e inverno representa o verão, dia mais longo, inverno, noite mais longa. E equinócio, primavera e outono, dias e noites com a mesma duração. Sua rota é elíptica, sim, não é um círculo. Círculo a gente sabe que é aquela bolinha perfeita. Elíptico seria um ovo, mais ou menos, um ovo um pouco mais achatado. Periélio é a denominação dada à menor distância entre a Terra e o Sol. Então, essa menor distância realmente é denominada periélio. E afélio, a gente tem esse A na frente. Esse A geralmente denomina tipo uma negação, sabe? Então, afélio é o ponto mais afastado entre a Terra e o Sol. Realmente, tá certo? Então, todas essas estão certas, sendo afirmativa A. Todas as afirmativas são verdadeiras. Os habitantes dessa pequena cidade da Alaska
o estado dos Estados Unidos mais norte já estão acostumados com as longas noites sem ver a luz do dia. Em 18 de novembro de 2018, seus pouco mais de 4.000 habitantes viram o último pôr do sol do ano. A oportunidade seguinte para ver a luz do dia ocorreu no dia 23 de janeiro de 2019, a 1h04, horário local. O fenômeno descrito está relacionado ao fato de a cidade citada ter uma posição geográfica condicionada pela... Bom, essa cidade tem um nome bem complicado. Ela é localizada aqui, ó, bem no topo do globo. É lá no Alasca. Ele é muito longe do Sol, porque a gente sabe que o Sol ele bate principalmente aqui, ó, na linha do Equador, esse vermelho, seria a latitude. Ele bate bem aqui. A incidência mais forte dele é aqui. Ou seja, bem aqui em cima, ele vai ter uma incidência bem menor, fazendo com que 55 dias sem sol eles têm. Ou seja, eles vivem 55 dias na noite completa. E depois disso tem 80 dias sem o pôr do sol. Ou seja, eles vivem 80 dias só com o sol, nenhuma noite. Imagina viver assim. Então, a que fenômeno dessas alternativas aqui é condicionado por essa posição geográfica? Bom, dá para ver aqui que o que condiciona isso seria a latitude. A latitude subindo, 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 determina mais ou menos a posição do local. Isso condicionaria que os raios solares eles incidem com menor frequência aqui, com menor quantidade, fazendo com que esse efeito de duração de dia e duração de noite muito longo seja condicionado pela latitude. Isso aqui falando longitude, meridiano de Greenwich, bem aqui. Ele vai condicionar os fusos horários e outras coisas. A altitude, vamos pensar, por exemplo, aquela montanha mais alta do mundo. A montanha mais alta do mundo, a gente sabe que quanto maior a altitude, menor vai ser o oxigênio que a pessoa vai ter. Então, seria mais ou menos subir um prédio muito alto. Essa subida vai ser determinada pela altitude. Bom, passando em diante, o desk sobre o movimento de rotação. Pode-se afirmar que consiste na volta que a Terra dá em torno do seu próprio eixo de si mesma e é realizado de oeste para leste. Realmente, a gente viu já isso aqui nesses slides, que é realmente em torno do seu próprio eixo, a rotação. Tem duração de aproximadamente 24 horas e é responsável pela incidência de luz solar por todo o Equador. Equador, linha horizontal. E sim, tem duração de 24 horas e aqui como mostra seta, a incidência nessa linha aqui do Equador é muito mais alta do que aqui em cima. É responsável pela alternância de dias e noites, exatamente. Enquanto ela gira, essa incidência solar vai vindo aqui, por exemplo, ela está incidindo muito aqui, então aqui está dia e aqui desse lado está noite, porque não tem incidência solar. Então, conforme ela gira, esse aqui que está desse lado esquerdo vai se tornar dia e o que estava do lado direito vai se tornar noite, fazendo com que todas as afirmativas sejam verdadeiras. É isso, gente. Esses foram os exercícios de hoje e o tema da aula. Muito obrigada e até a próxima.